Olá, estamos iniciando a quarta edição da Semana do Fundamental 2, um movimento que já acontece aí há 3 anos na nossa rede. Esse é o 4º ano e que a gente para pensar sobre os pontos positivos, sobre os desafios, sobre aquilo que a gente pode pensar para melhorar e para implementar, para desenvolver na nossa rede, com o apoio sempre das coordenadorias regionais de educação, com as gerências de educação, com a subsecretaria de ensino e seus participantes, seus integrantes, suas lideranças, e assim podermos pensar um presente, um futuro mais próspero, mais feliz, mais significativo, mais potente para as turmas de anos finais. Eu me chamo Pedro Bárbara, eu sou professor de artes cênicas e gerente dos anos finais na Coordenadoria de Ensino Fundamental, e eu serei o mediador desta mesa de abertura que dá início aos trabalhos desta Semana de Fundamental 2, que tem como título a Escola das Adolescências, Inovação, Pertencimentos e Educação Socioemocional. Esses serão os grandes eixos temáticos que serão trabalhados ao longo desses 3 dias na programação do evento. E é com entusiasmo e com muita alegria que a gente recebe mais 3 convidados importantes aqui, 3 convidados muito especiais, que falam de lugares diferentes da nossa rede, mas que entregam para todos os nossos estudantes, para todos os nossos professores, uma política pública educacional muito potente, muito criativa e que tem acertado, né, em diversos aspectos. E a gente vai falar um pouco sobre isso hoje, além dos eixos temáticos que o evento vai trazer. Estou aqui então com o subsecretário de Ensino, o professor Adriano Giglio. Obrigado, Adriano, pela presença. Prazer, Pedro. Também temos aqui presente a coordenadora do Ensino Fundamental, a professora Carla Celestino. Tudo bem, Carla? Tudo ótimo. E com a professora Viviane Chaves, que é gerente da GED da 4ª CRE. Tudo bem, Vivi? Tudo bem, prazer, Pedro. Bom, feitas as devidas apresentações, nós vamos conversar aqui então um pouco sobre os eixos temáticos que nós já vamos disparar com essa mesa de abertura, esperando que as escolas, os professores, os coordenadores pedagógicos, a comunidade escolar como um todo se envolva com esses eixos temáticos, se apoiando aí nos materiais que nós enviamos para todas as escolas, para que o engajamento sobre essas pautas, o engajamento nas atividades seja o melhor possível. E aí eu começo, Adriano, com você, fazendo uma primeira pergunta, na verdade para todas as pessoas da mesa, uma primeira pergunta que é: quando nós pensamos uma escola das adolescências, quando nós pensamos essas adolescências no plural, o que não pode faltar, né, nas nossas reflexões, nas nossas ações? Está contigo. Bom, Pedro, assim, tem bastante coisa, né, que a escola permite para que a gente encontre essas adolescências, né? Então é um momento de oportunidades, né, e combinada a muitas transformações, né, desse aluno nosso que está sendo encaminhado no processo regular de escolarização, né? E um ponto importante é a gente sempre se perguntar, né, isso, né, o que a escola está se propondo com esse aluno, né, nesse segmento específico dos anos finais, né? O que nossos professores, coordenadores pedagógicos, né, como é que eles têm que entender esse nosso público, né? E eu acho que, né, analiticamente, né, é importante uma visão sobre esses momentos desses alunos, né? O nosso público, né, e o público da nossa sociedade é um público de uma diversidade muito grande, né, das mais, né, diferentes aspectos, né, mas também no processo de escolarização a gente também tem que ficar muito atento aos momentos desse aluno, né? Se a gente entender que o aluno do 6º ano é aquele que acabou de fazer a transição dos anos iniciais para os anos finais, essa escola ela tem que entender um pouco esse público do 6º ano, né? Da mesma maneira, ela tem que olhar de outra perspectiva para o aluno que está no 9º ano, que é o aluno que vai fazer uma outra transição entre a nossa escola, a nossa rede e o próximo passo da educação básica, o ensino médio, né? Então, em 4 anos, a gente já identificou dois perfis distintos. E no interior disso, né, o aluno que está fazendo nessa transição, né, entre o 6º e o 9º, aquele que passa pelo 7º e 8º, é um aluno que, no currículo da nossa própria rede, né, já prevê um amadurecimento, uma capacidade de ter desenvolvido habilidades que muitas vezes se torna um desafio para esse aluno que está do 7º para o 8º ano, né? Então, acho que
eu colocaria mais essa camada para a gente ficar atento nas nossas escolas sobre esse público. E tudo que a gente pensar para eles, partir também disso, né? Desse ponto, dessa expectativa. E o que você falava, né, da sua pergunta, né, que eu adicionei um pouco essa ideia das camadas, é uma coisa que tem que estar em todas elas, é sempre uma dimensão afetuosa, né, do profissional da educação para esse público, que é um público em transformação, né, intensa, né, hormonal, fisiológica, né, psicológica, né, tentando criar sua identidade social, sua identidade individual. E o profissional, né, nosso, né, nós profissionais da educação, ao encontrar essa diversidade, né, a gente também tem que ter isso em mente e entender que esse elemento do afeto, né, da afetividade, é um elemento muito poderoso, né? Há pouco tempo eu estava participando de um seminário, né, e uma pesquisa robusta, internacional, né, tentava avaliar os impactos da aprendizagem a partir do perfil dos docentes. E aí tem, para achar o perfil do docente que impacta, né, na aprendizagem dos alunos, tem aquelas perfis, aquelas indicadores, né, clássicos, né? Qual a formação, né? Mestre, especialista, doutor, pós-doutor, né? Quanto tempo ele tem de regência, é mais experiente, é menos experiente, e vão fazendo recorte sobre esse perfil docente. E chegavam até esses aspectos de relação, de interação, que é esse ambiente socioemocional, né? Ou seja, como é que esse profissional também se relaciona. E no final da pesquisa, identificava que o fator mais forte que atuava para a aprendizagem era justamente a relação de afeto que o profissional tinha com os alunos, né? Pesa mais, impacta mais do que o tempo de formação, né, acadêmica desse profissional, a experiência que ele tem como exercício da profissão dele e outros fatores, né? O fator que mais impactava era essa relação afetuosa. Então, eu também destaco aqui que o que não pode faltar, né, na escola da adolescência é essa dimensão do afeto, né? Perfeito. Eu acho que tem uma palavra-chave que o Adriano traz para essa conversa, que apesar dela não estar explícita, né, no título ou nas abordagens dos outros componentes aqui da programação, que é a palavra transição, que eu acho que é um dos maiores desafios que a gente tem mesmo, né? Fala de uma preparação para uma próxima etapa e não necessariamente só a passagem, né, mas o recebimento, né, o acolhimento. Isso é muito difícil. E aí, Vivi, pensando ainda na mesma dimensão, né, dessa pergunta, pensando o que não pode faltar, queria que você tentasse puxar um gancho assim, para dentro do território que você trabalha, né, sabendo da sua experiência também com a educação infantil, com os anos iniciais e chega aos anos finais. A gente conversou um pouco sobre isso agora há pouco, né? O que não pode faltar para essa escola das adolescências? Então, como você falou, né, eu venho de um território difícil, né, porque eu vou até utilizar uma frase que a minha coordenadora utiliza sempre. A quarta CRE, ela é uma CRE de muitos complexos, né, porque a gente trabalha com vários complexos, né, complexo da Maré, complexo da Penha, mas a gente não tem o complexo de inferioridade. Então, acho que isso é muito importante, começa daí. E é o que a gente começa... A nossa filosofia de trabalho perpassa por isso, né? Por ter professores que tenham uma boa autoestima e que essa autoestima chegue no aluno. Eu acho que começa por aí. E isso, quando a gente fala de Funde 2, Pedro, eu não consigo não relacionar com 3 pontos importantes, que são os maiores desafios no Funde 2, né? São 3 pilares importantes. O primeiro é o aluno estar na escola. Então, assim, é ter uma busca ativa eficiente, é ter uma gestão consciente de que ele precisa ter esse aluno na escola, né? E aí, o segundo, eu acho que é o papel do professor, que eu acho que é um dos mais importantes, né? Se você tem o aluno na escola, é um pouco do que o Adriano falou sobre a questão do afeto. O professor, ele precisa meio que, eu não sei se é uma boa palavra, mas assim, seduzir esse aluno e fazer com que esse aluno permaneça na escola, né? Ele precisa se fazer importante para esse aluno. E, em terceiro, o aluno ele precisa entender qual é a função da educação, né, em relação ao futuro. Por isso, tão importante o projeto de vida, né? E se isso tudo tiver sanado, ou tiver sido entendido pelas escolas, eu acho que a gente consegue ter uma uma escola para as adolescências eficiente, sabe? Perfeito. Acho que tem muitos ganchos aí que a gente consegue fazer das duas falas, né? Só para título de
de curiosidade, para a gente retomar aqui um pouco do percurso que a gente já fez até essa 4ª edição, né? Na primeira edição, em 2022, a Semana do Funde 2 falou sobre relação professor-aluno. Na verdade, eram 2 perguntas disparadoras: ser professor de quem ou ser professor do quê? Né? Entendendo essa distância, né, do 5º para o 6º ano, eu deixo de ser um professor de uma turma para ser um professor de um componente curricular. Isso gera um trabalho, metodologicamente falando mesmo, diferente. E o impacto disso também reflete nas aprendizagens e tudo mais. No segundo ano, a gente falou sobre a escola como um território educativo, entendendo que, para além dos muros da escola, tem um monte de outras coisas ao redor que também educam, né? Para o bem ou para o mal, coisas muito boas e coisas que não são tão boas, mas tudo que está no entorno da escola também informa isso, é a maneira como o aluno chega para a escola. E no ano passado, a gente falou sobre projeto de vida, a escola das adolescências e o projeto de vida. Então, esse ano a gente fala da dimensão mais socioemocional, do cuidado, dos afetos, das transições, do acolhimento, por entender que essa combinação dos outros 3 temas, né, culminam nesse lugar de que a gente precisa pensar a escola por outros viés, entendendo seus desafios, suas oportunidades. E aí, falando de desafios e oportunidades, eu trabalho junto com a Carla, que é minha coordenadora. A gente tem uma relação que é de afeto e é de muito trabalho, também tem muitos desafios, e a gente também tem a possibilidade de criar muitas coisas a partir do que a gente também colhe de evidências, né? A gente escuta muito, a gente ouve, vai a campo, descobre uma série de coisas, procura melhorar aquilo que a gente já conseguiu implementar ou criar aquilo que ainda não existe. Essa é uma das partes mais, para mim, que sou das artes, é uma parte mais legal de todas, assim, poder vislumbrar a criação de coisas novas. E aí eu faço essa mesma pergunta para a Carla: o que não pode faltar, entendendo que a gente tem que ouvir, escutar e se relacionar o tempo inteiro? Em primeiro lugar, eu acho que é questão da pluralidade de indivíduos, né? A gente tem que entender que, embora a gente lide com turmas, né, com um grupo ali de alunos, mas cada um, né, tem a sua singularidade. E a gente teve, né, Pedro, no ano passado, quando a gente inicia o programa das adolescências, a gente inicia com a escuta das adolescências, que realmente foi uma pesquisa que os alunos responderam, os alunos dos anos finais, a nível Brasil, né, porque vem pelo Ministério da Educação. E é muito importante essa pesquisa, que todo mundo se aproprie dela. Ela ali você consegue ouvir o que os alunos querem dizer. E aí acaba envolvendo tudo isso que o Adriano acabou de falar, tudo isso que a Vivi acabou de falar. Ali eles deixam muito claro o que eles precisam, o que eles sentem falta, o que eles têm de melhor dentro da escola e o que eles também ainda não têm de melhor dentro da escola. Então é muito importante que cada unidade escolar, cada professor, cada gestor se aproprie desse relatório. Depois a gente pode estar enviando, Pedro, novamente para as escolas, né, essa pesquisa, e a gente consegue perceber essa diferença, o quanto eles colocam ali a questão realmente do socioemocional, o quanto eles colocam ali das relações interpessoais, o quanto isso é importante para eles nessa fase, né, porque eles são ali adolescentes, pré-adolescentes, que isso se perde, né, essa questão do afeto, que eu sou, né, Pedro sabe, como ele já falou, eu sou muito adepta do afeto. Eu acho que ele consegue, né, transformar muitas coisas na vida da gente. E esse relatório foi respondido por mais de 2 milhões de alunos no Brasil. A gente teve aí quase 50% dos nossos alunos também dos anos finais respondendo. Então é muito importante, porque as perguntas eram feitas para os alunos. Era uma pesquisa específica para 6º e 7º e uma pesquisa para 8º e 9º. E a gente percebe o quanto é diferente a percepção do aluno do 6º e do 7º, que quando, né, o Adriano fala dessa transição, o quanto esse aluno do 6º ano ainda está com uma visão, né, ele está numa transição. E quando a gente pega as pesquisas do 8º e 9º ano, o quanto às vezes a gente está até perdendo esse aluno. Porque ele começa a perder o sentimento de pertencimento àquele lugar, àquele espaço, e isso a gente não pode deixar realmente acontecer. Então, acho que é muito importante que todo mundo olhe para essa pesquisa e possa fazer uma reflexão realmente em cima dela, porque é o que os nossos adolescentes estão dizendo aí para a gente. Perfeito. Acho que essa é uma grande pesquisa, é um grande relatório que informa, né, em nível de Brasil e também no nível da nossa cidade, né, como é que os nossos alunos estão pensando, pelo menos naquele momento, né, como estava esse cenário. Isso é muito importante. E aí eu vou pegar um gancho, assim, né, tentar fazer uma costura entre pontos importantes das falas de vocês 3, e aí vou voltar com uma pergunta para o Adriano, que é assim, diante desses desafios que apareceram aí na fala da Vivi, nessa inquietação que aparece aí também na fala da Carla, quando a gente pensa a dimensão de perder, né, estudantes porque eles não se sentem pertencentes à escola, pensando esse cenário de desafios, e numa perspectiva de também tem que
garantir oportunidade de aprendizagem e também fazer com que os nossos professores de hoje pensem outros modos de ensinar, outros modos de fazer as coisas acontecerem, instaurar talvez ali uma nova cultura, né, de práticas pedagógicas. Como é que a gente tem caminhado, Adriano, assim, no sentido da SUBE mesmo, né? Quais são como eu posso dizer, quais são as nossas criações, né? O que a gente tem disparado para que a rede possa reagir e assim a gente possa colher melhores impactos nessas adolescências, nessas escolas de Fundamental 2? Bom, Pedro, eu acho que tem várias iniciativas, né? A gente tem colecionado nos últimos anos dessa gestão, né, esse olhar, né, para buscar oportunidade, entender os desafios, né, apoiar a prática pedagógica em sala de aula, porque lá, né, de fato, a aprendizagem está em estado puro ali acontecendo, mas óbvio que todo o conjunto também participa e afeta o processo de aprendizagem, né? Então, todo o ambiente escolar, todos os espaços da escola, todas as relações estabelecidas ali, elas promovem essa aprendizagem, né? Então a gente tem esse olhar, né, amplo e específico ao mesmo tempo dentro da nossa estrutura, da maneira como a Subsecretaria de Ensino se organiza. Mas eu vou aqui frisar uma ação bem recente que a gente está promovendo na rede, né, que é olhando o aluno do 9º ano e provocando, né, nessas escolas, né, nas escolas que nos assistem, professores, coordenadores pedagógicos, seja os de horário integral, de tempo integral, que a matriz permite ter o tempo do projeto de vida, né, que foi tema ano passado, né, da nossa semana, mas também as escolas de horário parcial, pela figura principal, né, do coordenador pedagógico, da coordenadora pedagógica, ou que seja o adjunto, ou que seja um professor, né, algum componente, né, da base nacional que se sinta à vontade em promover nas escolas, olhando o aluno do 9º ano, um mural, né, um espaço físico, né, dedicado a esse aluno que está nessa transição do 9º para o ensino médio, né? E a gente fala para o ensino médio porque essa é uma posição da nossa sociedade a partir do que está definido em lei, né? Buscar a educação básica em 12 anos, né? Então a gente não pode ignorar que temos um compromisso em dar prosseguimento a esse aluno na jornada do ensino médio dele, embora ele não seja na nossa rede esse ensino médio, né? O ensino médio público está no âmbito do Estado, né? Mas ou de oportunidades federais, né, por exemplo, ou mesmo outras atividades de instituições que dão ensino médio, mas que a gente tem que ter esse compromisso em dar a mão para esse aluno, para essa família e fazer essa travessia ali do 9º ano para ele dar prosseguimento. Então a gente tem pautado que as escolas criem, pelos professores de projeto de vida no tempo integral e pelos coordenadores pedagógicos ou outros professores, né, que criem esse espaço, né, físico ali, que isso dá territorialidade, né, para o aluno. Ele precisa se enxergar na escola. Então, no momento que a escola elege o moral e fisicamente ocupa aquilo, falando para esse aluno, é mais um elemento de pertencimento, né? Ele reconhecer que aquele espaço está pensando nele, né? E tem que pensar esses diferentes alunos, esses diferentes momentos. Então, o aluno do 9º ano ele vai enxergar esse moral como um elemento que liga ele à escola, que a escola valoriza ele, está de olho nele. A escola tem que chamar a família, né, colocar isso na pauta. Olha, ano que vem, né, o fulano vai dar prosseguimento para onde, né? E hoje eu recebi, né, uma amostra disso, assim, excelente, né, da 11ª CRIA, né, Escola Municipal Cuba, mostrando, né, o mural lá lindo, com informações, as possibilidades, né, que tem de prosseguimento para o ensino médio, né, o período de inscrição, né, calendários, editais e oportunidades, e um texto ali dialogando com esse aluno. E é importante também que seja dinâmico, né? Esse mural não está pronto e acabado e vai ficar assim até o final do ano, né? A escola tem que ir ali revisitando, e mobiliza aluno, né? Mobiliza grêmio. Fizemos ontem na rede, né, um movimento de assunção dos novos grêmios, né, na estudantis nas nossas escolas, né? Então, eu acho que essa ação é uma ação que a gente tem promovido recentemente, né, pautando para que todas as nossas escolas consigam criar esse espaço, porque ele tem um potencial enorme, né? Assim, tem um impacto muito grande, assim, uma ação super simples, viável de fazer. A nossa área de educação integral vai
continuar promovendo conteúdo, né? Vai sempre ter conteúdo para ajudar as escolas a usar esse conteúdo nos seus murais, mas também as próprias escolas elas podem criar os seus conteúdos ali do território, das suas iniciativas e também colocar no mural como forma de sinalizar para esse aluno, né, que, olha, estamos juntos, estamos pensando em você, queremos, né, o seu sucesso, dar os seus próximos passos, né, fique na escola, né, esteja aqui, porque você é importante, a gente quer desenvolver a tua aprendizagem e quer te apoiar para a sua vida, né. É isso. Então eu destacaria essa entre tantas frentes que a gente tem trabalhado, essa é uma que no momento interessa muito que todo mundo abrace isso, né? Perfeito. E aí eu pego já um trecho da fala do Adriano, Vivi, para devolver a palavra para você, quando ele fala sobre iniciativas, né, e sobre essas iniciativas recentes e também como a gente reage, né, como os nossos estudantes, as nossas escolas reagem a essas iniciativas. O que você destacaria, então, lá do território da Quarta CRE? Então, Pedro, eu vou roubar da cultura um conceito, que é o conceito de entre-lugar, né? A CRE, ela é o entre-lugar das políticas públicas, né? A gente está aqui com os idealizadores da política, né? Mas eu também estou em contato com quem está lá na prática. E, ao mesmo tempo, nesse entre-lugar, a gente tenta promover coisas diferentes para apoiar na prática, esse pessoal que está no contexto da prática, de uma forma que seja mais... que as pessoas tenham entusiasmo, né? E que se mobilizem. Então, eu vou começar pelo programa, né, a Escola das Adolescências, que a gente tem acompanhado muito de perto. E a Quarta CRE tem um grupo de escolas bem significativo, que é um grupo da Maré, na verdade. E associar ao mesmo tempo a Escola das Adolescências com um projeto que a gente já tem, que é o Conte Até 10, que tem mais apoio, né, da saúde, da Subaí, mas que ambos têm a ver com ambiência e convivência. Todas as nossas escolas do programa federal, elas estão focadas num planejamento que é voltado para uma melhor convivência dos alunos, para o afeto e para programas de letramento matemático, que tem tudo a ver também com a proposta da rede, né, de Rio Capital da Matemática. Muito bom. Né? Tá muito bacana. Eu tenho acompanhado de perto esses planejamentos, a execução, né, da verba. E eu tô muito feliz, estou muito satisfeita com o que eu tenho visto. Até porque, diante da proibição do celular, né, foi uma preocupação foi um ganho, mas a preocupação que todos tivemos é como esses adolescentes ficariam na escola. E eu tenho visto que as equipes estão se mobilizando e estão se articulando da melhor maneira possível para que os estudantes, para não perder para as redes sociais, né, porque mesmo fora da escola, eles têm acesso, então para não perder para as redes sociais e para que quando eles estiverem na escola, que essa convivência seja boa. E aí, falando um pouquinho do Conte Até 10, a gente percebeu que os adolescentes estavam muito em conflito, briga mesmo, sabe? Passamos um período muito difícil em relação a isso, a questão da violência. E aí pensamos num projeto junto com a CIP de promoção de cultura de paz. E aí todo mês, Conte Até 10, né? Então, assim, todo próximo ao dia 10, a gente tem mobilizações dentro das escolas. Os alunos como protagonistas dessa ação. E com essa temática de que não é não haver briga, é ter paz dentro da sua convivência, né? Se você tá chateado, se você brigou com seu amigo, respira, a raiva passa, a amizade fica, né? Eu acho isso muito importante. Muito bom. A gente tem uma preocupação grande também com a questão da transição, como o Adriano falou. Então, nós fizemos uma escuta de CPEs e de diretores para tentar entender o porquê que era tão difícil a transição entre o 5º e o 6º ano ou o 6º e 7º ano. Então, a gente escutou cerca de 80% desse público para tentar entender e aí montamos uma ação, na verdade, que tem a ver com o plano de ação da CRE, que a gente chamou de parceria. E nessa ação, a gente faz reuniões com os gestores e com os coordenadores pedagógicos, para que eles façam não só desde a diagnose até o final do ano desse aluno que está transitando, para que ambas as escolas saibam quem está enviando e quem está recebendo, sabe? E aí, acrescentando a esse movimento com gestores e CPEs, a gente conseguiu aprovar, junto ao setor de convênios e pesquisas, a atuação de um projeto de extensão, que é
do Observatório de Escrita e os extensionistas que precisam cumprir uma carga horária dentro das escolas, eles fazem parte dessa parceria com a gente. Então, eles conhecem o material Rio Educa, eles nos apoiam, né, num reforço com esse material Rio Educa para ajudar nessa fase difícil, né, de transição. E não perdendo de vista que dentro do próprio Fundamental 2, o aluno também vai passar por outras transições, que, né, como o Adriano estava falando. E, por fim, eu acho que das melhores ações que a gente tem é o projeto de Carona nas Histórias, né, que é um projeto lindo, que a CEF sempre nos apoia, está sempre com a gente nos planejamentos. Na verdade, não só nos planejamentos, né, Carla? Eles acompanham em loco, né, as visitas às escolas. É uma van temática. Ano passado a gente fez uma temática, a leitura pode te levar ao céu. Então, estava toda decorada como se fosse o céu. A gente fez uma tempestade de ideias e criou uma van que ficou ótima, né, emocionante. E esse ano a gente pegou as propostas que a gente tinha dentro da rede, né, de políticas. Então, ficou a capital do livro e a capital da matemática. E aí a gente optou por trazer para a van os pontos turísticos, não só do Rio de Janeiro, mas do próprio território, né, para caracterizar o território. A gente visita as escolas, basicamente, predominantemente Funde 1 e algumas de Funde 2, mas o importante para o Funde 2 é o desdobramento dessa ação, que não fica só na visita de uma contação de história. A gente desdobra nas conexões de histórias, onde os professores de sala de leitura polo e os professores das satélites, eles fazem trocas entre eles vão de uma escola para outra para fazer a contação de histórias e fazer atividades de leitura que sejam diferentes, né? Porque a ideia é ser uma coisa diferente para ser atrativo para que esse aluno permaneça na escola. E eles vão com banner, as crianças podem fazer registros de que participaram daquela ação e registrar essas atividades que foram feitas, e tem dado muito resultado. Muito resultado. Coisa boa de ouvir. Pedro, agora vamos mudar um pouquinho o protocolo. Depois de ouvir tudo isso que a Vivi falou, eu que quero te fazer uma pergunta. Manda lá. Pode ser? Pode ser. Nesse ano tão atípico, né? Tão nada trivial, né? Aí Vivi já mencionou 2 grandes ações na nossa cidade. Né? A gente ganha o título da Unesco, né, de Rio Capital Mundial do Livro, e a gente da Secretaria de Educação, a gente tem, né, também a questão do Rio Capital da Matemática. A gente tem investido muito nas atividades voltadas para o ensino da matemática. Vivi aí falou de experiências maravilhosas de incentivo à leitura. A gente tem materiais pedagógicos inéditos na rede, a gente tem muita novidade, né, em 2025. E você acha de que forma isso tudo contribui aí para o desenvolvimento dos nossos adolescentes, para tudo que a gente falou, para o pertencimento, para o socioemocional, para que ele tenha esse desejo de estar dentro da escola? Você acha que todas essas frentes, tudo isso que a gente faz aí, né, o tempo todo, essa agitação na nossa rede, ajuda de que forma, contribui de que forma? Olha a pegadinha aí. Eu acho, primeiro dizer que é um privilégio mesmo poder estar acompanhando a criação, né, da política pública educacional tão de perto, e ter a oportunidade de olhar para aquilo que a gente entende que precisamos avançar e poder contribuir, né, devagarinho e às vezes de forma mais acelerada, às vezes ao mesmo tempo e às vezes de forma mais escalonada, tantas iniciativas diferentes. Eu acho que todos os investimentos voltados para as práticas de leitura, de escrita, entendendo que esse não é um desafio só para a nossa rede, né? O mundo inteiro está enfrentando desafios, não só por causa da pandemia. Antes da pandemia a gente já tinha ali alguns comprometimentos, porque a educação precisa se repensar, né, em diversas camadas, né? Algumas camadas, a Adriano trouxe aqui logo na primeira fala. Então, as práticas de leitura e de escrita, sem incentivo, sem instrumentos, sem ferramentas, sem caminhos, né, e possibilidades, fica muito difícil a gente esperar um resultado unânime ou um resultado muito harmônico, sendo que nós temos uma rede tão complexa, tão grande, e se a gente não instrumentalizar isso de alguma forma, não indicar caminhos possíveis, fica muito difícil a gente esperar resultados significativos, iguais, né, ou harmônicos para todo mundo. Então, acho que isso é uma grande oportunidade. E eu coloco num degrau acima, talvez, por uma limitação histórica, talvez, né? O acesso ao conhecimento, o acesso à educação básica não foi um privilégio de todo mundo sempre.
e a matemática sendo um dos componentes curriculares mais desafiadores, não só para a nossa rede, né? Historicamente, existe um bicho-papão aí no entorno do ensino da matemática e do aprendizado da matemática, que a gente precisa avançar ainda. Mas eu acredito que essas iniciativas, algumas a Adriano mencionou, o Rio Capital da Matemática, no começo eu confesso, eu tive que rebolar na cadeira para pensar como é que a gente ia dar conta, porque as premissas que a gente tinha, assim, algumas crenças que a gente tinha mesmo, né, e as evidências mostravam algumas direções que a gente podia adotar, mas como é que faz isso? Né? Como é que a gente transforma essa cidade numa cidade que está aí respirando, refletindo e produzindo matemática, pensando matematicamente para além do ar me efetue, porque não é aí exatamente o último ponto, né, do nosso problema. Nosso desafio está em outro lugar, fazer com que o aluno perceba que ele é capaz de aprender matemática, que isso pode ser divertido, e que isso pode ser significativo, que isso pode ser rotineiro, né? Isso não é trivial e eu percebo que isso tem sido mais trivial. Quando eu li os resultados do engajamento, o último que eu vi, né, do engajamento desse projeto do Rio Capital da Matemática, a gente percebe uma crescente muito positiva, assim, né? Algumas creches que começaram com engajamento um pouco mais baixo, que agora já estão ali batendo os 99%, 100%, né, de desafio em desafio. Isso é uma resposta muito imediata que a nossa rede tem, tanto para os anos iniciais quanto para os anos finais. Eu acho que isso reflete também nos nossos resultados, que alguma coisa que a gente disparou ali tem contribuído significativamente. E a gente não vai parar por aí. Eu acho que é o consenso, né, de ser algo valioso, né, superar esse cenário da matemática, combinado com o nosso orgulho de saber que a gente é capaz de fazer isso, ou seja, a gente está criando e vendo um desafio, falando, não, a gente vai ser capaz de, como rede, mudar essa realidade, né, e começa agora, não vai ser amanhã, vamos começar agora a fazer. E você mencionava o engajamento no desafio, né, da matemática em rede, né, que é uma frente dentro daquelas que a gente já tem criado e tal. E agora, né, na próxima semana, vamos estar... spoiler aí, ó. Isso, a gente vai fazer, né, as sequências didáticas que vão promover em todos os componentes o matemática em todo lugar, né? Então a gente vai ter, como já está tendo, o desafio da matemática, né, no game, na plataforma, e uma outra ação que não está em game e plataforma, mas vai ser instrumentalizada para que toda a rede, todos os componentes, todos os professores enxerguem essa matemática em todo lugar e, por meio deles, os seus alunos, que é o mais importante, né, que é o nosso público aqui, objeto das nossas reflexões, né? Então é um spoilerzinho, em breve, notícias. Como o Pedro falou, a matemática acaba deixando de ser esse bicho-papão, né? Porque a gente precisa entender que é isso, que a matemática, como a Adriana falou, ela está em todo lugar. Ela não está só no ensino da matemática ali com o professor, regente, né, dando o componente de matemática. Já que a gente quebrou o protocolo, eu acho que a gente esqueceu de falar uma coisa que é importante, né? Que através da matemática, a gente está permitindo que os alunos sonhem. Né? E um sonho imediato, assim, porque quantas famílias não investem um pouco mais aí nesse estudo porque querem ir para a Disney, né? E é muito bacana da gente ver quando tem o evento de premiação, né? A emoção das crianças, a emoção das famílias, de se permitir sonhar e de ver que esse sonho é atingível, é alcançável, né? Acho que passa por aí também. A gente tem um conjunto enorme de iniciativas que vão ser pautadas ao longo aqui da programação também da nossa semana, e eu queria aproveitar a oportunidade para poder apresentar assim, de uma maneira um pouco mais geral a programação, porque ela vai envolver, acho que a gente consegue ter na tela, acho que a gente conseguimos. E aí, vou apresentar aqui, a gente está apresentando então a mesa de abertura, né? Começando pela mesa de abertura, que a gente vai pautar então essas adolescências e esses grandes eixos temáticos, né? As vivências, elas acontecem na parte da manhã, são todas na parte da manhã, são simultâneas em 6 lugares diferentes da cidade. A gente tem, este ano, a gente está indo para territórios como a Maré. Vivi está aqui, não é só por causa disso que você está aqui, hein, Vivi? Mas a gente vai para Maré, a gente também vai para Copacabana, no Parque do Chacrinha, a gente está indo para Barra de Guaratiba, lá no Sítio Burle Marx. A gente está indo aqui para perto, para o Clube dos Servidores, a gente vai ter uma atividade aqui ligada à música e matemática e às artes de modo geral. Enfim, a gente está indo para a Barreira do Vasco, é um território também que a gente nunca se aproximou tanto.
Então, esse ano a gente está fazendo algumas tentativas, né, de chegar em territórios que são mais desafiadores em alguns aspectos, tentando agenciar aí essas muitas vivências. São atividades práticas, interdisciplinares, em que os professores vão poder ter a oportunidade de experimentar essa relação, ou essa confluência de saberes que estão ali sendo mediadas pelos componentes curriculares. Vão ser experiências bem interessantes, tenho certeza. E aí, As inscrições estão abertas? As inscrições para as vivências ficaram abertas do dia 30 até o dia 8, para que os professores pudessem se organizar, né, para poder estar presentes. E aqueles que não podem estar presentes também, a gente preparou um material que a gente está chamando carinhosamente de kit digital. Nesse kit existem ali várias indicações de como trabalhar com os eixos temáticos e algumas atividades próprias das vivências nas escolas mesmo, né? Então, para os professores que não conseguirem engajar nas atividades presenciais, também terão oportunidade de fazer isso dentro das escolas por meio desse material que foi disparado para as escolas todas, né? Quantos professores em cada vivência? A gente tem professores conduzindo as vivências, tem entre torno de 5 a 6 professores conduzindo cada vivência, mas a gente vai ter 40, vagas, mais ou entre 40 menos. e 50 professores participantes das Maravilha. vivências. E a abertura somos nós fazendo agora essa abertura, né? A abertura somos nós Beleza. fazendo agora essa abertura. Vamos lá. E aí na parte da tarde, a gente tem toda a programação voltada para uma atividade remota, né? A gente vai ter ali 3 mesas de painéis temáticos, né, mesas de conversa sobre temas que são geradores dessa semana, e também teremos rodas de conversa em que a gente consegue trazer prata da casa. A gente trouxe alguns estudantes, professores, diretores de escola, coordenadores pedagógicos e alguns convidados externos para fazer ali um bem casado com os temas que desdobram das mesas, que também desdobram, são um reflexo das vivências. Então, a semana ela está toda desencadeada, né? Uma coisa na outra, por isso que não pode perder aí todos os Mesas elementos. em torno de 1 hora de duração, rodas em torno de 40 minutos. Né? Por aí. Maravilha. E assim a gente consegue dar conta desses temáticos todos. Então, nos dias 9, 10 e 11, não percam aí essa programação. Elas entram no ar no dia, no horário previsto, mas Isso, permanecem para quem não exatamente. conseguiu pegar, né, assistir em outro momento e tal. E esse ano ainda Legal. tem mais uma novidade, que, né, a Escola de Formação Paulo Freire, que é quem organiza as inscrições para as vivências, a gente não tem inscrições para as mesas e para as rodas, mas para as vivências tem. Mas mesmo não tendo inscrições para as mesas e rodas, a gente vai ter a oportunidade de certificar também os professores que conseguirem assistir toda, né, na íntegra ali a programação que está remota, e assim preencher a avaliação e conseguir ser certificado por isso pelas mesas e pelas rodas. Então também vai... Tá, super importante pegar essa deixa para lembrar todo mundo, né, que nos assiste, né, que as formações em serviço, formações continuadas, ofertadas pela EPF, elas estão eivadas de intencionalidade, né? Então, ao fazer a semana de Fundamental 2, isso se caracteriza como processo formativo, né? Então, quem assiste o vídeo, quem participa, ele está fazendo formação continuada em serviço, são nos horários, né, da nossa atuação, né? Não é para deixar a turma sem aula, né, e a escola sem professor. Se tiver a blocagem, se tiver a disponibilidade, ele participa e assiste. E isso é importante porque fortalece toda a nossa política educacional, né? A gente qualificar, né, os professores a entenderem todas as propostas, e também é um importante instrumento de verificação desse engajamento e participação que, em certo momento, né, da história do percurso profissional dele, a qualquer momento você usa o Fênix para tentar extrair extratos, entender o grau de engajamento e participação do profissional, e com isso a gente pode valorizar, reconhecer, né, nas diferentes demandas que possam aparecer. Então é importante que os nossos profissionais entendam a proposta da formação continuada como algo que precisa estar, de fato, atento e acompanhando. E aí, cada atividade dessa tem lá o link, o QR Code, para ele escrever, participar, né, fazer a avaliação. Fazer a avaliação, exatamente. Muito bom. E, enfim, a gente termina aí com a apresentação, né, dessa programação. Tem mais detalhes, né, que a gente pode acessar pela própria plataforma da EPF, tem a descrição de cada uma dessas atividades, também vai ter nas legendas, né, de cada uma desses encontros, né, virtuais, também tem ali explicação sobre o que vai ser abordado, né, os eixos temáticos, e assim a gente consegue aí inspirar todo mundo a engajar, a participar dessa semana. E assim eu caminho para o final aqui a nossa mesa, deixando aí a palavra aberta para vocês fazerem as suas considerações finais antes que a gente encerre. Então vou começar de trás para frente, começar com a Carla. Que isso, foi por causa da pegadinha?
Queria agradecer, né, a presença de todos aqui da mesa, mas também de vocês aí que estão nos assistindo e convocar realmente, chamar aí todos os professores de anos finais, todas as escolas que atendem os nossos adolescentes para estarem participando da Semana do Fundamental 2 com essa programação aí tão rica que o Pedro apresentou para a gente. É isso. Vivi? Então, quero agradecer o convite. Nem doeu, foi ótimo, gostei muito. Contem sempre comigo. Eu me sinto sempre muito apoiada pela SUBE, eu sempre falo isso, né, Adriano? É verdade. Por você, Carla, pela CEF, por você, Pedro, que é sempre o nosso parceiro nos nossos projetos e nas nossas loucuras. Então, muito obrigada. E é sempre muito bom falar para o professor, né? Eu acredito muito nessa formação em serviço que o Adriano estava falando. Então, assim, que eles aproveitem muito essa semana, que seja uma semana de engajamento, uma semana de participação, uma semana ativa, né? Eu espero que seja muito bacana. Perfeito. Eu também agradeço, né, pelo momento que a gente tem aqui de compartilhar ideias e estar aqui junto, pensando e falando, né, do trabalho que é realizado, da proposta da semana, né, que já é, né, uma tradição, então que ela fortaleça, que de fato ela sirva e apoie nossos professores, diretores, gestores, coordenadores pedagógicos a se fortalecer, né, nessa atuação, né, nesse centro do processo, né, no centro das nossas ações está o aluno, né, junto desse aluno, ao lado dele estão os nossos profissionais que primeiro, né, na escola fazem esse contato com ele, mas de alguma maneira todo mundo, como nós, estamos juntos, né, estamos ao lado e ao redor, tentando fazer esse impacto social, né, a partir dessas crianças, desses jovens, né, das suas famílias, né, gerar um movimento cada vez mais positivo, né, que combina aprendizagem, né, com habilidades e capacidades socioemocionais e gerar assim uma sociedade cada vez mais justa, igualitária, harmônica, de paz, né, e que a gente merece, que esse futuro então merece mais ainda do que a gente tem conseguido. Então é isso, agradeço e peço a todos a grande contribuição e permanência e assistam a programação. Perfeito. Então, dito isso, a gente pode declarar aberta a Semana do Ensino Fundamental 2, a 4ª edição, e a gente deseja que todos os professores, todas as professoras, as equipes, né, nas escolas, aqueles que tiveram a oportunidade de apreciar esse conjunto de atividades que foram preparadas com muito carinho, com muita dedicação, com muita responsabilidade, que possam aproveitar e jogar isso para dentro da escola de uma maneira que reflita, né, positivamente na aprendizagem dos estudantes e também nessas trocas entre os próprios professores, e assim a gente poder fazer aí um movimento em prol dos anos finais bonito, participativo, enfim. E aí eu faço uma última recomendação para que vocês não deixem de apreciar os materiais que foram disponibilizados para as escolas, que acompanhem essas atividades que serão exibidas remotamente pelo canal do YouTube da Multirio, e qualquer dúvida, entrar em contato com os canais que já estão abertos todos, seja pela gerência de educação, né, dentro das CREs, ou pelos próprios contatos que nós temos ligados à gerência de anos finais, à coordenadoria de ensino fundamental, e assim podemos fazer esse movimento cada vez mais forte, mais potente, mais engajado. É isso, obrigado a todos pela presença e boa semana para todos nós. Tchau, boa semana.